Olá, meu amigo, bom dia, boa tarde, boa noite, em qualquer horário que vocês estejam nos acompanhando. Aqui o programa Cidade na Rede, o nosso encontro sempre com grandes convidados, grandes histórias das mais diversas cidades. Hoje vamos falar um pouco sobre São Caetano do Sul, vamos falar sobre serviços, vamos falar sobre esporte, até porque é o DNA do nosso grande amigo e vereador aqui da cidade de São Caetano do Sul, professor Rodney Alexandre, que está aqui com a gente. Professor, muito obrigado em visitar aqui nossa nova casa aqui nos estúdios Simples Assim da Rede Nacional de Notícias. Seja bem-vindo, obrigado. Luciano Luiz, meu grande amigo, muito obrigado mais uma vez pelo convite. Gostaria de deixar explanado esse agradecimento. Você é um profissional exemplar, um grande querido amigo, nosso querido futuro rei das redes sociais, Paulo Vitor, tá Papito. Papito era o parabéns, parabéns. A gente acompanha o seu trabalho, com um futuro brilhante. Estamos aqui à disposição para bater um papo, para poder dialogar, falar sobre a cidade, falar sobre esporte, falar sobre os serviços que a gente tem aqui. Eu falei esporte, né? Porque não tem como a gente desassociar hoje você como um gestor público, um vereador, né? Com muito prestígio na cidade, mas não tem como desassociar a sua imagem, primeiro como um ex-atleta do nosso querido Azulão, do São Caetano. E não é nada de ex, não. É atleta, porque tá sempre aí, volta e meia a gente andando pela cidade, vê correndo na Kennedy, fazendo o seu exercício. Quer dizer, o esporte tá na sua vida mesmo, né? Verdade, verdade. Isso é importante. Talvez eu treine mais agora do que quando eu jogava, né? Parece que a gente vai ganhando uma consciência maior em relação a isso. Mas eu faço mais mesmo por questão de saúde, né? E uma higiene mental, que eu acho que é importante. E falar de esporte é muito salutar, porque está dentro da gente, está dentro do nosso pensamento, o que a gente tem em relação a futuro de cidade, de população. Acho que é o meio mais importante nessa integração social, enfim. Você ostenta um título, né, que eu coloco dos mais nobres, porque você faz questão de deixar muito claro a nomenclatura professor. E eu sempre bato muito nessa tecla, né, que professor é a profissão mais nobre, com todo respeito a todas as outras, porque é através dele que você vai lecionar os grandes médicos, advogados, políticos, pilotos, enfim, qualquer profissão tem que passar em determinado momento por uma orientação. Essa base como professor, imagino também que tenha te enriquecido muito até para pensar em poder dividir hoje todo esse seu conhecimento de dentro de escolas, de academias, de todo esse processo, para passar aí num horizonte muito mais amplo na gestão pública, né? É verdade, Lu. O que me deixa muito feliz é essa questão de poder ajudar as pessoas de uma forma ou de outra, ou através de um serviço, ou através de uma orientação, ou através de uma palavra, de um abraço, de um carinho. E o que eu torno público é que antes, no passado recente, a gente sempre denominava de professor de educação física. Hoje, pelo CREF, pelo Conselho, se diz profissional de educação física. Mas eu sou antigo e gosto de bater na tecla a questão do professor. Isso faz com que a gente tenha um âmbito mais agregador, um âmbito mais geral que você possa desenvolver através das capacidades dessas pessoas, desses alunos, enfim. E o mais importante de tudo, que de fato eu acho, é essa questão da energia, da troca, do poder conversar, de poder orientar, porque hoje, pela vida que a gente leva, uma vida estressante, corrida, muitas vezes numa aula o aluno ele quer sair de casa, ele quer bater um papo, ele quer socializar. E muitas vezes o professor, na sua rigidez, acaba polindo o aluno. Está conversando, está fazendo... Mas muitas vezes aquilo é que faz bem para ele. Então a gente tem que ter o discernimento e a inteligência para saber onde a gente tem que chegar, de que forma que a gente tem que chegar, não só através do exercício, não só através da matéria, da disciplina, mas o mais importante de tudo
é sobre pessoas. Hoje na Câmara Municipal, se você traçar um paralelo, assim, um comparativo, o que é mais complicado assim para você? Era uma sala de aula daquela com a galera pegando no seu pé, de repente não ouvindo tudo que você gostaria, ou uma sessão na Câmara Municipal? Oh, vou te contar, viu? Tá difícil de mensurar isso, mas a gente entende que onde há pessoas, sempre tem essas turbulências, né? Isso faz parte de... E principalmente hoje na política, né? A política, ela está numa linha tênue, muito difícil, inclusive pela polarização, né, da questão de ideologia, essa questão de pensamento, direita, esquerda, e isso traz uma sensação de amplitude raivosa, uma coisa muito difícil. Então a gente tem que discutir política de uma forma mais racional, mais inteligente, o poder fazer. Né? Política, para mim, é você tornar possível o que de fato é necessário. Eu resumo a política desta maneira. E política, eu acredito que as novas gerações que estão por vir, essa geração ela precisa ter um entendimento que não adianta a gente fazer as coisas que a gente acha. Porque o Rodney pode estar errado, o Luciano pode estar errado, Paulo Vitor pode estar errado. Então, a gente precisa levantar dados, a gente precisa ter estratégias, a gente precisa ter divulgação e a gente precisa ter pesquisa. Você precisa fazer pesquisa, não adianta... Não dá para eu acho, né? Tem que ter justamente. Aqui no bairro Boa Vista, eu acho que eu preciso liberar a lei de zoneamento para a gente poder subir prédios de 8 andares, mas espera aí, será que a população do bairro ela acha que isso é necessário? Ou será que a gente precisa investir no comércio? Ou será que seria melhor a gente melhorar a mobilidade? Ou será que a gente tem que trazer mais uma questão de saúde? Entendeu? Então, a gente precisa ouvir. Então, você ouvindo mais, você erra menos. As melhores cidades do mundo, elas trabalham através de pesquisas. Ô Rodney, eu queria que você traçasse um paralelo daquele Rodney que, de dentro das salas de aula, da orientação pedagógica, né, aos seus alunos, que iniciou um processo de campanha para se tornar um vereador dentro e entrar nesse universo da política, para esse Rodney hoje, que é, dentre as pessoas que figuram na política da cidade, uma pessoa que tem credibilidade, uma pessoa que tem conhecimento, não só da cidade em si, porque necessariamente o conhecimento da cidade qualquer pessoa que viva a cidade intensamente pode ter, mas do funcionamento através das normas municipais, de tudo aquilo que envolve. Hoje você se tornou assim um político já com muito mais bagagem, inclusive com credibilidade em relação a pessoas até que iniciaram muito tempo antes de você e de repente você alcançou um lugar de fala, um espaço, né, dentro desse universo que para a cidade é muito gratificante, não? Bem colocada a sua pergunta, Luciano. Isso é uma trajetória importante. O que eu falo é que a gente tem que estar sempre aprendendo. Isso é fato, isso é fato. E até um conselho, quem sou eu para dar conselho, mas para aqueles jovens que queiram, de fato, viver a vida política através da vereança, a gente precisa estudar, a gente precisa ter um entendimento de regimento interno de Câmara, de lei orgânica municipal, o que pode ser feito, o que não pode ser feito. Hoje as redes sociais estão aí para a gente poder divulgar, falar alguma coisa, mas ao mesmo tempo se trabalha de uma forma negativa a questão política, às vezes reverberando coisas que a gente não pode fazer. Então eu já tive a experiência no meu primeiro mandato de ser presidente da comissão legislativa. A gente tem de Finanças e Orçamento e a Constituição e Justiça. Eu fui da Constituição e Justiça, então a gente tem já um entendimento, estudei bastante para entender o que pode ser feito, o que não pode. Hoje eu sou vice-presidente da Câmara. Até onde vai a função do vereador? Né? Justamente, até onde vai, até onde você pode ir,
quais as informações que você tem, que você não tem, qual fiscalização você pode fazer, que você não pode, como é que você pode atuar através de projetos de lei, através de projetos incentivados, através de projetos, enfim, internos de Câmara, através de indicações que você pode mandar para o governo avaliar se é cabível ou não você executar dentro da cidade. Então eu falo isso porque hoje a política ela está muito chata e estranha, está muito chata e estranha. Então eu acho que um colapso político ele só traz um malefício para toda a população. Você fala dos malefícios, eu vou te confessar, às vezes me dá uma impressão, e não estou falando necessariamente só, né, do ABC paulista, de São Caetano, enfim, mas o Brasil, o cenário nacional mesmo, há discussões ali que a gente vê nas tribunas que elas são tão vazias assim, elas são simplesmente pelo confronto, me dá a impressão. Que eu acho que após ali acabar o debate, ou as pessoas pegarem os seus carros, irem para suas casas, enfim... se alguém perguntar por que começou a discussão, as pessoas nem lembram mais, porque é a divergência de simplesmente discordar e agredir o próximo pelo fato do próximo não estar, teoricamente, no seu lado político, não tem um conhecimento, um estudo, como você diz. Eu não sei o preço que a gente vai pagar por conta desse mundo maluco que a gente está vivendo hoje, desses confrontos que são absolutamente vazios, assim. Não é aquele confronto assim, olha, eu não concordo com com o seu projeto por causa disso, disso e disso, e acho que poderia ser assim, assim, assado. Não, eu simplesmente não discordo porque você é isso, você é aquilo, te acusam de coisas absurdas com uma facilidade, como as palavras hoje saem, os adjetivos, e aí tudo... Dependendo de um lado é liberdade de expressão, do outro lado é agressão, né? Justamente. Isso deve ser complicado você lidar, porque parece que as coisas ficam sempre patinando e não saem do lugar, né? Justamente, o que você colocou aí é muito interessante. Esse confronto de ideias, ele faz parte da política, mas respeitoso, uma forma salutar, onde você possa, de fato, colocar o que você acha, ideias que vão somar, não pura e simplesmente o confronto pessoal. E hoje o que tem na política é isso, é confronto pessoal, é exposição, é querer diminuir, é querer expor as pessoas, são contradições que você faz também nos seus discursos, são apontamentos de prejudicar figuras políticas, através de insinuações, de colocações de forma errônea. Então, a gente está vendo um cenário difícil, Luciano. Eu tenho muita... As últimas sessões têm sido, em São Caetano especificamente, emoções das mais diversas, né? Impressionante, né? Justamente. E isso acaba... Algo que não tinha antigamente, né? Era mais tranquilo, tranquilo. E eu acho que depõe muito contra a Câmara, né? Eu acho que depõe muito contra a Câmara, que realmente foi o que você falou, de uma parte é democrático, da outra parte já não é democrático. Então, as narrativas elas são colocadas de uma forma que prioriza o que você acha. Você vai carregar a sua fala de uma forma que vai te atender, do que você quer levar, do que você quer passar este recado. Então, a gente precisa entender e, de fato, fazer esse acompanhamento para ver quem faz um trabalho digno, um trabalho importante para a cidade. Porque existem pessoas que não querem o bem da cidade. Isso é muito claro. Isso é muito claro. Você é um vereador hoje, mas é um munícipe da cidade. Então, assim, você não é aquele que a gente brinca que ele aparece só de 4 em 4 anos, né? Pegando criancinha no colo, muito pelo contrário. Você frequenta os mesmos locais, como eu brinquei contigo, você está sempre ali fazendo sua caminhada, sua corrida, frequentando os mesmos locais, nos mesmos clubes, você está ali sempre ali do lado de fora dos campos de futebol, dos ginásios, acompanhando as modalidades, acompanhando o pessoal da terceira idade, aliás, que é um trabalho muito legal que você já faz há muitos anos, antes de estar nessa parte da política.
Como que você tem sentido as pessoas em relação a esse momento específico da Câmara, assim, dessa exposição? Porque eu acho que a gente precisa, pelo menos, se aproximar de uma pacificação sóbria, né, desse momento tão ruim da Câmara Municipal. Não querendo dizer de pessoas, mas de um cenário que está sendo mostrado, né? Luciano, eu acho que isso é uma realidade nacional. Não, isso não é prioridade nem uma questão única só de São Caetano. A gente vai acompanhando pelas redes sociais outras casas legislativas e a gente entende que é o perfil da política. A política está dessa forma. E, felizmente ou infelizmente, nós somos espelhos da sociedade. Né? Vários espelhinhos da sociedade, né? Dizendo de cada político. Então, a gente também tem que se policiar e ter um entendimento do que é melhor para a cidade, da questão também da nossa postura, da nossa forma de trabalhar, da nossa forma de agir. E que muita gente acaba esquecendo que nós somos seres humanos, a gente erra também, a gente acerta, e você tem que ter humildade para quando errar pedir desculpa. E você tem que saber, quando você acerta também, você tem um voto de louvor, porque somos seres humanos. Muitas vezes eu saio de casa para dar uma corridinha, é um domingo de manhã, eu falo assim, pô, hoje eu vou correr sem camisa. Mas será que não vão me questionar? Vão me ver na avenida correndo sem camisa? Vai falar, o vereador está correndo sem camisa, mas será que eu não posso? Você está entendendo? Coisas simples que você acaba sendo tolhido por você mesmo, que você não pode ser mais do que você é. Será que eu vou no jogo? A cor da camisa que você põe, a pessoa já fala, não, mas você é de tal partido? Eu falei, não, justamente. Será que de domingo eu não posso ir lá no 7 de setembro, um calor danado, ir de camiseta regata, tirar a camisa, botar no ombro, ir de chinelo e uma bermuda? Não sei, talvez alguém vai falar, olha... Você não está num compromisso oficial, você está no seu momento de lazer. Eu estou lá olhando, ou às vezes pode ser que eu vá jogar. Então, tudo isso acaba, sabe, te pegando... Seu eleitor te cobra isso na rua? Eu sou mais... Ou é de uma forma mais descontraída? Assim? É de uma forma mais descontraída, mas não deixa de ser uma cobrança. Sim. Não deixa de ser uma cobrança. Então, às vezes, você não pode ser mais você. Então, isso é muito complicado. Então, talvez é o que a sociedade esteja exigindo hoje, e você tem que se adaptar, porque você é uma figura pública. Então, você tem que se adaptar. Então, volto a falar, às vezes a gente erra, às vezes a gente acerta. E eu que falo, você como é uma figura pública, se você não está bem, não saia de casa. Porque você tem que estar sorrindo, você tem que atender bem, você tem que ouvir os questionamentos. E são poucos que vão para a rua. Sim. São pouquíssimos que vão para a rua. E eu tenho essa prerrogativa de ir para a rua. Ou para sofrer cobrança. E um outro fator também que é importante, eu vejo, é que você também, mesmo tendo sua opinião particular, evidentemente, mas você procura, de uma forma saudável, mesmo não concordando, dialogar com todas as pessoas, mesmo aquelas que você não estão do seu lado político, ou mesmo, talvez, dos seus ideais. Isso, eu acho que é uma qualidade de liderança que é importante, né, a gente apontar. Extremamente bem colocado, Luciano. Porque o que acontece? Às vezes você está na rua e o eleitor do outro vereador que, de repente, não vai à rua, ele te encontra. E ele te cobra, né, como se você... Tudo bem, nós somos representantes da sociedade, a gente tem que ouvir a cobrança de todo mundo. Mas você tem que saber ouvir, você tem que saber... E, às vezes, por ser um vereador que ele não votou, ele acaba sendo mais incisivo. A cobrança é mais forte, né? E, às vezes... você tem que ter o discernimento de saber responder para você não se tornar também indevido no processo. Entendeu? Eu imagino que tem um outro fator que vocês devem conviver no dia a dia, porque é o seguinte, uma coisa é o Rodney, tá lá no Águias Nova Jet com seus amigos ali de anos, tal, e de repente, furou a bola. Então vamos comprar uma bola. Pegou lá o dinheiro, vai no mercado, vai na loja lá e compra uma bola. Na gestão pública, não dá para fazer isso. E às vezes as pessoas não entendem, né? Então, eu imagino que para você também, por isso que esse conhecimento técnico que você falou no início é muito importante. Para você entender, primeiro, para você não cair numa armadilha desse sistema, e segundo, para que você também possa passar para as pessoas que tudo
passa por um processo. Né? Justamente, isso aí foi interessantíssimo que você falou. Muitas vezes a pessoa fala, você está no seu segundo mandato? Então você já vai se aposentar. Nós não temos aposentadoria. Aí fala assim, mas você não tem verba de gabinete? Nós não temos verba de gabinete. Então, são informações que muitas vezes as pessoas atrelam a um deputado federal, um deputado estadual, que são outras vertentes, e que atrelam ao vereador da cidade. Sim. Então, é o que eu falo, a gente precisa dar publicidade a muitas coisas que às vezes a gente não dá. Às vezes a gente não consegue. E a população, de uma forma equivocada, ela entende que a cobrança tem que ser dessa forma. Então, eu volto a falar, as pessoas que queiram ingressar nesse meio político, elas precisam se atualizar, elas precisam estudar, para que você tenha um nível mais elevado de embate, de discussão e até mesmo de orientação à população. Isso é muito importante. O que a gente preza muito em São Caetano é entregar os serviços de uma boa qualidade. Ô Rodney, quando a gente fala desse momento, né, de confronto, de polarização, acho que a pergunta de milhões é o seguinte, até onde vai isso? Porque você falou do espelho, e o espelho da Câmara Municipal, da Assembleia Legislativa, da Câmara Federal, não são pessoas que chegam de Marte e entram ali. Essas pessoas, elas estão na sociedade, elas estão no ônibus, elas estão dentro do vagão do trem, elas estão na fila do supermercado, onde a pessoa acha que ela pode furar a fila. O político é o ladrão, mas a pessoa furar a fila, a pessoa fazer um gato de energia, a pessoa pular a roleta não sei da onde, a pessoa não entregar um comprovante que deveria... Quer dizer, é uma conscientização que ela precisa entrar num ciclo, porque senão a gente caminha para um absoluto caos, né? Justamente. É o que você falou, um absoluto caos. E me preocupa muito. Me preocupa muito o mundo que os nossos filhos encontrarão. Hoje, com o nosso suporte, hoje nós somos muito família, né? Tanto eu quanto você, que nós somos amigos. Então, a gente conhece bem as nossas famílias e a forma que a gente atua em relação a isso. E me preocupa muito o mundo que os nossos filhos encontrarão. Me preocupa muito. Eu não sou pessimista, mas eu tenho uma ideia de que isso não vai mudar. Eu brinco assim com algumas pessoas que eu falo assim, como eu acho que eu já falhei de dar um mundo melhor para o meu filho, eu tento dar um filho melhor para o mundo. Justamente. Que aí me cabe responsabilidade. Justamente. Porque, infelizmente, o que está aí fora... Mas eu também não assino responsabilidade, porque eu sei que eu não contribuí com isso, mas o que a gente tenta é criar. E se cada um fizesse um pouquinho dentro da sua própria casa, a gente teria, né, todo melhor. Né? Justamente. E eu vejo na política, Luciano, é isso mesmo. Você toma uma atitude, você faz uma certa ação, quem é, né, de um lado da questão ideológica, política, vai te apoiar. Quem é do outro lado... E seja o que for, né? Isso é mais maluco. Justamente. Porque, assim, você pode fazer um negócio sensacional que a pessoa do outro lado não vai te apoiar. É surreal acreditar nisso. Justamente. Então, assim, você não vai conseguir nunca agradar a todos. Isso é fato, né? Jesus Cristo agradou e muitas pessoas nem acreditam. Mas você tem que ter um entendimento. Por isso que eu volto a falar que política pública se faz com pesquisa, se faz com conversa, se faz com diálogo, se faz com entendimento. Quando você faz dessa forma, você erra menos possível. E tem hora na política pública que você não precisa acertar. Você só não pode errar. Sim. Você só não pode errar. Isso eu acho que é um caminho que as novas gerações precisam trazer. Ter esse entendimento, de ouvir mais, de procurar informações, o que se fazer, de que forma se fazer, como é que a gente vai... É melhor você ser um coadjuvante útil do que um protagonista ruim, né? Justamente. A gente precisa deixar um legado.
A gente precisa deixar um legado, né? Através do que, de como ser, é uma outra questão. É através da criação dos seus filhos, ou através de um trabalho social que você faz, ou através de um projeto político que você venha a contribuir, através de uma melhor cidade, enfim, através de um melhor estado, de um melhor país. A gente precisa deixar um legado de alguma forma. E isso faz com que a gente tenha que ter o entendimento de poder se posicionar de uma forma positiva. O poder não é só o simples fato de poder, mas eu entendo muito que essa palavra, ela vem com um adjetivo, ela vem com um verbo, que é poder ajudar. A gente tem um universo, né, de demandas, de uma série de coisas, e falando aqui, por exemplo, no YouTube, que a gente está falando para o Brasil inteiro, para o mundo inteiro, são realidades que a gente vai se deparar muito diferente de São Caetano, né? Que é uma cidade, o maior IDH do Brasil, uma cidade que tem, na sua grande maioria, uma estrutura muito boa, mas mesmo assim, é bom deixar claro que há ainda demandas que são sérias na cidade em relação à parte social, à parte de acompanhamento, né? Porque às vezes dá uma impressão que também a preocupação é só magia, é só coisas teoricamente supérfluas, e é uma cidade que ela também carece de um olhar, né, atento dos seus gestores. Com certeza, Luciano. A gente que anda muito na rua, a gente que conversa muito, visita algumas casas, então a gente entende o que a cidade oferece, o que a cidade produz e o que precisa melhorar. Nós não somos perfeitos, a cidade não é uma cidade ideal, 100%, com todos os atendimentos. A gente entende que o nosso prefeito Tite Campanella, que é um excelente gestor, que escuta muito. Vou te dar 2 exemplos rápidos. A questão da cesta básica deu um problema em relação à entrega. Ele pediu para fazer uma pesquisa. Com os usuários do serviço social, se eles preferiam o cartão com o valor, teoricamente falando, ou a entrega da cesta básica. Então, foi ali uma decisão de 55 a 45 pelo cartão. Mas você já tem um entendimento do que as pessoas querem. Ele já ouviu, né? Ele já ouviu. Talvez o Tribunal de Contas, aí, neste momento que houve uma situação com a empresa, talvez o Tribunal de Contas não aprove que você fique dando o cartão. Talvez ele vá cobrar, não, olha, você tem que voltar da cesta, não. É a questão jurídica do processo. Mas ele escutou. Mesma coisa, nós tínhamos o ensino de período integral, que ele foi colocado sem uma discussão com os pais. E a maioria dos pais não aceitaram, porque você tinha algumas atividades em outro período, né, no contraturno do período escolar, que foi prejudicada, ou foram prejudicadas, que seriam outras atividades. E hoje a gente já veio com um trabalho de um local específico para o contraturno, mas como opção. Sim. Não como obrigatoriedade. Então, por isso que eu falo que o governo Tite Campanella, ele escuta muito, ele escuta a população, ele nos escuta, e isso é importante. E eu acho que o papel do gestor público é escutar, ele precisa ouvir. Por isso que eu falo, ele escutando, ele vai errar menos. O que a gente precisa na saúde? Precisávamos diminuir o cadastro, tínhamos muitos usuários de fora da cidade, comprometia a saúde pública, foi atrás. Então, devagarzinho, você vai acertando. Que precisa melhorar a saúde? Precisa. Acho que precisa sempre melhorar. Precisa melhorar a educação? Precisa. Como precisa melhorar a mobilidade? Precisa. Porque aqui a Avenida Goiás é um corredor de Santo André. Então, você passa de manhã, o trânsito é lento, precisa se fazer um viaduto. Será que é possível? É permitido? Existe estrutura viável financeira para que isso aconteça? Então, são coisas que você precisa ter o pé no chão. Porque a cidade de São Caetano do Sul, ela tem um IDH maravilhoso, nós temos aí um orçamento excelente, mas se você fizer um contexto do que você pode gastar ou não, a gente não tem dinheiro para você fazer benefícios para construções, para investimentos, que nós temos até 54% permitido por lei
para o RH. Nós temos 25 pela lei federal, que tem que ser investido na educação. 15 na saúde, já são 90% do orçamento. Te sobram 10 para esporte, cultura, lazer, zeladoria, segurança, mobilidade reduzida, mobilidade urbana. Espera aí, acabou o dinheiro, não tem dinheiro. Ah, eu vou fazer um investimento, vou construir um viaduto, ou vou construir mais um pronto-socorro lá na Nova Gerte. Não tem dinheiro. Você tem que recorrer ao empréstimo. E não é tão simples, né? Não Porque é tão simples. Há essa coisa da legislação que você diz. As pessoas pegam o orçamento, aquele macro, e falam assim, não, então dá. 2 bilhões e tanto. Nossa, mas São Caetano é rica, mas quanto você gasta? Nós gastamos mais ou menos por ano, com cada morador, R$ 3.500 na saúde. É o maior investimento que tem no estado de São Paulo. Nós somos a segunda cidade menos endividada de São Paulo. Só perdemos para Santos, que Santos tem a prerrogativa dos royalties de petróleo. Você está entendendo? Então, nós temos a questão do endividamento pequena, mas se você quiser fazer um investimento, você tem que endividar. E aí, se você for fazer um empréstimo, vai sair. Vereadores aprovam mais um empréstimo. Você está entendendo como que é? Então, por isso que eu falo, precisam estudar. A coisa, para divulgar o outro lado, é muito mais simples. Sim. Ela é muito complexa. Hoje nós temos aí o Tarifa Zero, ótimo, programa, mas a gente precisa ajustar, porque hoje nós não temos qualidade. E ajustar não significa acabar. Acabar e não é uma ação errada. Justamente. Porque é uma ação de evolução. Eu acho que isso é sóbrio. Eu moro numa rua aqui em São Caetano, que é ali bem próximo à Câmara Municipal, na Monte Alegre, e teve uma mudança de sentido ali. Justamente. Há um tempo atrás. Muita gente reclamou e o prefeito simplesmente estudou, pesquisou, voltou atrás, conversou com os profissionais, voltou atrás e colocou e tá tudo certo. E eu acho que essa é a maturidade. Pior é quando fica aquela coisa marruda, assim, de falar, não, eu não posso porque vai parecer fraqueza. Justamente. Assim, e aí fica o erro persistindo. Justamente, né? Porque eu mando, eu faço, eu posso, eu não posso. É isso que precisa acabar. É isso que precisa acabar. Ô, Rodney, a gente está caminhando para o final do bate-papo, mas eu queria perguntar para você o seguinte, e lazer, cara? O que você faz nos momentos assim, você não está na Câmara Municipal, você não está trabalhando, você pega a família, o que você gosta de fazer assim? Eu tô ficando velho, né? Estamos, né? Eu tô ficando velho. Já tenho 55 anos. Eu vou te falar, quando eu não tenho agenda, eu prefiro ficar em casa com meus cachorrinhos. Curtindo ali, tranquilo. Tranquilo, assistindo uma série, assistindo uma TV, lendo um livro. Aí minha esposa fala, você tá ficando velho, vamos sair, vamos passear. Mas é o que eu falo, muitas vezes a gente também tem as nossas angústias, nossos sofrimentos, nossos medos. Então, quando você sai na rua, você tem que estar bem, você tem que estar sorrindo, você tem que ouvir. E as pessoas você tem que dialogar, você não isso. pode tratar um munícipe mal. Sim. Por mais que ele te trate de mal, você não pode. Sim. Então, por muitas vezes, quando você quer um pouquinho de paz, eu tento me recolher. Ou eu vou fazer minha terapia, que eu vou fazer uma musculação, dar uma corrida. Jogar futebol já não consigo mais, porque minha coluna já não permite, minhas hérnias gritam. Continua sofrendo com o seu Palmeiras? Não? Luciano, eu vou falar uma coisa para pouco. Tem sofrido pouco. Falaram para mim que era uma fase, né? Mas essa fase não passa desde 2015. Tá boa, né? Que fase, graças a Deus, tá né? Tia Leila tá comandando bem. Nosso Abel Ferreira até ia fazer uma propositura aí, mas para o Tite Campanella mudar o nome da Avenida Goiás, passar para treinador Abel Ferreira. Você tá de brincadeira, você tá de brincadeira. Aliás, eu vou aproveitar a oportunidade para agradecer demais o Abel, porque eu estive essa semana, né, no jogo do Palmeiras, com o Botafogo, e inclusive hoje E desculpa te cortar, você narrou muito bem o gol do Andrés, né? Pereira, que acompanhei a narração. Você conhece bem, inclusive, a minha tia Marilda, que completa aniversário hoje. Tia Marilda, um beijo, Deus te abençoe, saúde sempre, linda. E aí, o que eu consegui? Eu fui lá, comprei uma camiseta do Palmeiras e fui pedir pro Abel para ele pudesse assinar para ela, mas assim, uma coisa assim, simples e tal. E ele foi tão atencioso, tão carinhoso comigo, e ele pegou e não só falou que assinaria, mas fez uma super dedicatória, tia Marilda, abraço e tal. Então você vê que além de... Ele é chato com a arbitragem, mas ele é extremamente... Justamente. E até colocando, como eu também trabalhei como técnico, o meu perfil era muito parecido com o dele. De cobrança. Chato na beira do campo, brigava com a arbitragem. Eu era até mais incisivo com meus atletas, enfim. Esse perfil. Mas isso também
é meio que uma caricatura dele, porque é uma pessoa boa, tem um coração bom, mas passa essa imagem, passa... E assim, é o que ele fala muito, é o competir. A hora que você está ali, você quer ganhar. Se eu for jogar contra o meu filho, eu vou querer ganhar dele. Depois eu vou consolá-lo, vem cá, filho, o pai ganhou. Tá. Mas é isso, é o lado competitivo do ser humano. Eu vi o carinho ontem, por exemplo, que o Danilo foi dar um abraço nele, assim, por reconhecimento de tudo que ele fez por ele em outros tempos. E aí que eu gosto também da questão do Fernando Diniz. O futebol é só um detalhe, você tem um ser humano por trás daquilo. Entendeu? Que muitas pessoas não enxergam dessa maneira. Acaba esquecendo, né? Acaba que tem lá a pessoa que tem angústia, tem medo, tem dor, entendeu? Tem família, tem pai, tem mãe, tem filhos. E muitas vezes a gente está esquecendo. Como político também tem. Como político também tem. Então a sociedade precisava enxergar um pouquinho mais, né, essa questão do lado humanitário. Ô Rodney, pela sua experiência, a gente está em março de 2026, e é um ano complicadíssimo. Um ano tem Copa do Mundo, Copa do Mundo, que antigamente era o mais complicado, agora está sendo mais suave. Verdade. Tem eleições, tem uma série de coisas. Verdade. Como a gente vai estar em dezembro de 2026, ou pelo menos como você espera que o Brasil esteja, ou especificamente São Caetano? Eu acredito que São Caetano terá uma evolução significativa, como já está vindo, né? De 25 foi um ano muito difícil, com alguns ajustes que nós tivemos que fazer. Esse ano de 26 já está se mostrando um pouco mais tranquilo, está caminhando de uma forma mais equilibrada. Acredito que 27 e 28 serão anos de extrema importância e prosperidade para a nossa cidade. Em relação ao país, rapaz do céu, eu tenho aqui minhas dúvidas. Agora, eu acho que essa questão aí da presidência, ela está muito equilibrada hoje, entendendo e vendo as pesquisas, porque eu gosto muito de pesquisa. E eu tenho um lado da moeda, que você já me conhece, mas prefiro aqui não explanar. Vamos falar, você é isentão, porque também hoje você não pode, né? Se você fala assim, eu não sou... Então, qualquer coisa que você falar, vai ter gente reclamando. E se você não falar, também. Também. Não, eu sou extrema-direita. Aí você vem com os pormenores. Não, sou extrema-esquerda. Aí você fala, pô, eu sou centro, porque eu acho que você tem pessoas que precisam de auxílio, de ajuda social. E aí, ao mesmo tempo, eu sou a favor da família, eu sou a favor da meritocracia, eu sou a favor da democracia de fato. Então, eu tenho os dois lados, mas eu também não posso porque eu sou isentão. Então, é muito difícil você se posicionar, né? Até porque também tenho eleitores de um lado, de outro, e respeito. Eu acho que está tudo certo. O que eu não admito é falta de respeito. Sim. A gente tem que ter, principalmente, respeito com o ser humano, independente do que ele pense. Você é corintiano, eu sou palmeirense, a gente brinca e tudo, mas dando respeito absurdo. Sim. Né? E a política eu acho que tem que ser da mesma forma. Tem que ser da mesma forma. A gente falava que as pessoas só brigavam por causa de futebol e agora as pessoas acabam nem brigando mais por futebol. Justamente. Estou sentindo saudade. E, né, então a política reverberou isso, através da política veio a religião, que também entra nessa celeuma da política. Um lado é cristão, o outro não acredita em Deus, enfim. Essa questão que a gente acaba tendo. E a cidade de São Caetano, eu tenho certeza que é uma das melhores cidades para a gente se viver, para a gente se morar, especialmente um trabalho que o prefeito Tite está fazendo na segurança pública. Os índices caíram assustadoramente, então a gente quer deixar aqui um grande abraço para o Tite, um grande abraço também para a nossa GCM, para a Polícia Militar, Polícia Civil, que essas polícias condizem com todo o trabalho junto com a nossa GCM. Agradecer a Renata Galati, nossa primeira-dama, também por estar fazendo um trabalho social exemplar, acolhendo as famílias que mais precisam, as pessoas que mais precisam. São Caetano é uma cidade diferente, com muito calor humano, com muitas questões positivas que a gente tem certeza aí que nesses 2 anos que virão, esse ano mais um pouquinho de ajustes, e
nesses 2 próximos, 27 e 28, de prosperidade extrema, pode ter certeza disso. Legal. Rodney, obrigado mesmo pela Eu sua que presença agradeço. mais uma vez. Porta sempre aberta. Que bom que você conheceu nossa nova casa. Olha aí, parabéns. Que linda, Pô. linda casa, lindo local. Você está de parabéns que você é uma pessoa muito querida. Você é o sinônimo de esporte na cidade, Luciano. Obrigado, Jornalismo, esporte e credibilidade. Isso eu falo de boca cheia porque conheço, participo da sua vida e sei o quão você é fervoroso, aplicado e com conhecimento absurdo do esporte e da cidade de São Caetano do Sul. Deus te abençoe e continue sendo esse profissional exemplar que você é. São Caetano precisa de você e nós te agradecemos todo o trabalho que você faz através do seu conhecimento e seu profissionalismo. Muito obrigado. Muito obrigado. Porta sempre aberta. Professor Rodney Alexandre, vereador aqui de São Caetano, nosso convidado mais do que especial. Gostaram, né? Eu também gostei bastante. Semana que vem a gente volta com mais convidados, com mais histórias, com mais personagens para vocês. Valeu, galera. Valeu, Brasil.